essa carta tem muito a nos ensinar. Não irei delongar-me, serei breve, mas eu chamo sua atenção, peço por favor, para que você... Agora você acertou o copo, Débora, obrigado. Ela me deu um copo no gabinete, um copo que a graça do Senhor me permitiu tomar água nele, mas esse agora está certo. Obrigado, Débora. Eu não ia falar, você que provocou. Apocalipse capítulo 3, versículo de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, porque se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, ou suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E mais uma vez pedimos que ela nos fale poderosamente, claramente, no nome de Jesus. Amém. Confesso que é um desafio para mim pregar hoje, depois de tantas mensagens que ouvimos na conferência. E foram mensagens maravilhosas, poderosas, confrontadoras, proféticas para as nossas vidas. E eu espero que você coloque em prática. Volte a ouvir as mensagens da nossa série de conferência, aniversário da igreja, e você vai ser ricamente abençoado. Meus irmãos, sabe aquela brincadeira de vivo ou morto que a gente sempre brincava? Que a gente brincava enquanto criança? Vivo, morto, morto, vivo. Então, a leitura superficial dessa carta a Sardes parece que tem como ilustração essa brincadeira de vivo ou morto. A gente faz uma leitura superficial dessa carta, a gente faz a pergunta: a igreja de Sardes é uma igreja, afinal de contas, viva ou morta? Fazendo uma leitura superficial, é essa sensação que a gente tem, essa pergunta, né? Será que essa igreja ela é viva ou morta, considerada viva ou morta? Eu penso que quando a gente olhar um pouco mais para o texto, a gente vai entender se de fato essa igreja era viva ou morta. Sardes é hoje uma cidade da Turquia chamada Sarti, ou Sarte. Ela fica 80 quilômetros, ficava 80 quilômetros de Éfeso e 80 quilômetros a leste de Esmirna e mais ou menos 40 quilômetros de Tiatira. Sardes tinha um entrocamento de 5 grandes estradas, o que tornou Sardes, no passado, uma cidade muito forte, comercialmente falando. E ela se gabava por ter um platô alto, ter uma muralha muito alta, né? E durante muito tempo essa cidade ela se tornou uma cidade muito segura. Mas a história diz que Ciro, em 1549 a.C., achou lá uma brecha ou um lugar, circulou a cidade por 14 dias e achou um lugar onde não havia nenhum vigília. E Ciro escolheu pessoas, homens hábeis
em escalada, e eles conseguiram entrar e dominar a cidade em 549 a.C. Essa cidade, séculos depois, foi dominada por um homem chamado Alexandre o Grande. Todo mundo sabe a história de Alexandre o Grande, né? Um grego, um general grego que dominou o seu tempo. E falar nisso, eu estou atendendo um irmão essa semana, está frequentando a nossa igreja, ele é bem grandão. O nome dele é Alexandre. Eu falei, rapaz, você já ouviu essa piada, Alexandre o Grande? Eu ouço todo dia. Alexandre o Grande. E interessante que Alexandre o Grande, ele, quando conquistou a cidade de Sardes, ele estabeleceu como padroeira Artemis, a deusa Artemis, deusa dos Efésios, que é deusa da fertilidade, e para a época, Alexandre colocou Artemis como sendo aquela que restaurava e dava vida aos mortos. Por isso que tem muito a questão de pano de fundo histórico aqui dessa carta. Na época já do Novo Testamento, essa época agora que Jesus vai escrever essa carta, essa cidade já estava em decadência, já estava em estado de decadência, todos os sentidos, espiritual, econômico, social, já nesse momento aqui da carta, onde Jesus vai mandar ao anjo da igreja em Sardes, por visão de João. Vale a pena destacar o que eu falei para os irmãos, todas as cartas, todas essas 7 cartas, tem a figura de Jesus, o Cristo glorioso. Se você pegar o capítulo 1, você vai ver toda a descrição do Cristo glorioso, e isso vai sendo fracionado, vamos colocar assim, diluído nas 7 cartas. E aqui, a essa igreja, Jesus, ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos. Não que Deus tenha 7 espíritos, significa 7 ação de Deus. Você vai ver isso lá em Isaías capítulos 11. E Jesus também apresenta aqui como aquele que tem os mistérios das 7 estrelas. Ele assim se apresenta à igreja de Sardes. Olhando historicamente para Sardes, meus irmãos, Sardes não tinha nada que pudesse caracterizar como sendo assim uma igreja perseguida. Não havia nenhuma doutrina como as outras que a gente viu aqui, doutrina de Jezabel. Não havia perseguição, essa igreja não era perseguida, essa igreja não tinha nenhuma doutrina que entrou nela e provocou nela algum tipo de reação interna na igreja. Não tinha nada disso. Essa igreja realmente ela é uma igreja que não tem nada que pudesse caracterizar sendo uma igreja relevante para a sua época. Historicamente, essa igreja representa o período do protestantismo, que começa em 1517, vai até mais ou menos 1700, perdão. É um período do protestantismo. Essa carta. Lembrando que todas as igrejas, elas correspondem aos 7 períodos da história da igreja, começando para a igreja primitiva, depois de Pentecostes, até o arrebatamento da igreja. Então, essa aqui, o antepenúltimo período da história da igreja, o período do protestantismo. Eu quero aqui, irmãos, temos aqui 4 considerações de Jesus sobre essa igreja. 4 considerações de Jesus. Eu quero fazer com você, olhar para você, para essas considerações e analisá-las, aplicá-las, e a gente vai para casa. São considerações de Jesus a esta igreja. Então, quero que você olhe comigo, por favor, para essas 4 considerações de Jesus sobre a igreja de Sardes. A primeira consideração de Jesus é o que chamamos de realidade. Podemos dizer, qual é a realidade de fato de Sardes? Isso está no versículo 1. O versículo 1 vai dizer a realidade de Sardes. E qual é a realidade de Sardes? Conheço as tuas obras, tens o nome de que vives e está morta. Essa é a realidade histórica do momento histórico para aquela época de Sardes. Uma igreja que estava morta, parece estar viva, mas estava morta. Essa é a realidade.
A terrível acusação que se levantou contra a igreja de Sardes é essa. Os membros da igreja se gabavam, achavam que eles estavam assim, abafando. Por quê? Porque, historicamente, eles eram ricos, eles tinham posição, eles tinham segurança, né? Estavam em segurança, uma muralha bem alta. Então, eles achavam assim, bom, a gente está bem aqui, somos pessoas inatingíveis. Assim se sentia os crentes em Sardes. Tomando isso na história da igreja, assim era o comportamento dos crentes da época da Reforma Protestante. Ou seja, quando a Reforma Protestante aconteceu, antes um pouquinho de 1517, mas a partir de 1517 com Martinho Lutero, as pessoas em Sardes achavam que elas estavam assim seguras, elas eram as melhores pessoas, espiritualmente estavam bem, tinham assim, gabavam de ser pessoas ricas na sociedade e espiritualmente ser uma igreja que não precisa se preocupar com nada. Por isso que Jesus está dizendo assim, ó, vocês parecem que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. E sabe o que deixou essa igreja morta? 3 coisas: ritualismo, formalismo e mundanismo. Tanto para a época aqui, como historicamente nos dias da Reforma Protestante, essa igreja era constituída de pessoas que se preocupavam com formalidade, com ritualismo e com mundanismo. Então, essa igreja de fato não era viva, era uma igreja morta. Eu fico curioso, meus irmãos, e fico a perguntar, será que nós nos consideramos, ou melhor, somos considerados por Jesus uma igreja viva ou uma igreja morta? Agora, pastor, a gente não tem um formalismo, a gente não é uma igreja formal, nós não somos uma igreja com rituais, nós não somos uma igreja que temos coisas do mundo que nos atingem. Será? Será que aquilo que a gente faz, de fato, não é algo formal? A gente fala aleluia, glória a Deus, levanta as mãos, mas será que isso é de coração? Ou é algo formal? É claro que, na época que a formalidade, Martinho Lutero, meus irmãos, ele foi reformador, mas ele continuou formal. Martinho Lutero e os outros reformadores, Calvino, Zwinglio, eles continuavam formais. A igreja luterana, por exemplo, continuou sendo uma igreja formal, de pessoas formais. Não havia vida, não havia alegria, não havia satisfação, não havia gozo, não havia comunhão, tal qual existia na igreja primitiva. Então Jesus vai olhar para essa igreja e vai dizer assim: vocês parecem que têm vida, mas vocês não têm. Há muita formalidade em vocês, há muito ritualismo em vocês, e o mundo parece que influencia muito mais do que a vontade de Deus. Uma igreja morta é quando o pecado é maior que a vontade de Deus. Uma igreja morta é quando ela entra num estado de letargia e não produz fruto. Essa igreja não produzia fruto. Uma igreja morta, ela não consegue desafiar e enfrentar o mundo, ser oposição ao mundo. Pega a história dos reis dessa época da Reforma Protestante, eu esqueci até o nome dos reis, das rainhas, era status. Somos de uma igreja protestante, apenas protestamos contra a igreja católica. Uma igreja que não produzia fruto nenhum. Uma igreja morta não produz fruto. Produzir fruto é gerar vida na vida. Em uma igreja viva, os cristãos não têm anseio pela presença de Deus, têm santidade, têm anseio pela palavra, pela oração. Uma igreja viva, o Espírito Santo não cessa de ungir e usar os cristãos para cumprir a missão. Em uma igreja viva, Isaías 61 e Lucas 4 acontece: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos,
trazer paz aos oprimidos. Essa igreja, Isaías 61 e Lucas 4, estava muito longe. O que estava perto dessa igreja é formalidade, ritualidade e mundanismo. Por isso que a realidade da igreja em Sardes era uma igreja de fato morta. A segunda consideração de Jesus aqui na carta a Sardes é um pedido. Olha comigo o versículo 2, Jesus está fazendo um pedido. Primeira consideração, a realidade. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Ok. Nós não somos uma igreja de Sardes, por favor. A primeira realidade, ou melhor, a primeira consideração de Jesus é a realidade. Vocês não têm vida, vocês estão mortos. A segunda consideração de Jesus está no versículo 2, é um pedido que ele vai fazer. Olha o versículo 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Isso aqui, gente, eu grifei aqui na minha Bíblia. Coloquei assim, bem grifado. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras suas obras na presença do meu Deus. O pedido de Jesus aqui é para fortalecer aqueles que ainda estavam vivos. Interessante é que tipo de morte Jesus está considerando aqui. Sabe que tipo de morte? A morte das obras. Porque a realidade estava no versículo 5, vocês estão mortos. Agora Jesus está fazendo o seguinte pedido: consolida, ou seja, fortalece aqueles que ainda têm obras vivas. Se você quiser uma expressão fácil de entender, didaticamente, aqueles que trabalham para mim de verdade ainda. O que estava deixando de serem feitas aqui era exatamente isso, as obras. Elas não estavam sendo sinceras diante de Deus. Isso quer dizer, ainda mais, que as obras eram feitas por motivações humanas. E Deus considera obras feitas por motivações humanas como obras mortas. Deu para entender? Qual o pedido de Jesus? Fortalece aqueles que ainda estão fazendo a obra de maneira viva, aqueles que estão ligados, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão fazendo a obra de maneira sincera. Ainda tem gente assim, porque tem a maioria, as suas obras são mortas, as obras não alcançam as pessoas, não tocam o coração de ninguém, não modificam o coração de ninguém, não modificam o caráter de ninguém. As nossas obras são vivas quando a vida de Cristo produzir vida nas pessoas. Eu vou repetir. As nossas obras são vivas quando a vida de Cristo produzir vida nas pessoas. Pela terceira vez eu vou repetir para você falar pelo menos um amém. As nossas obras são vivas quando a vida de Cristo produzir vida nas pessoas. O que Jesus está pedindo é: consolida, fortalece quem ainda pratica as obras de maneira sincera. Eu vou te fazer uma pergunta. Ou melhor, vou transmitir o pedido de Jesus para você. Jesus está fazendo esse pedido, eu quero transmitir o pedido do nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Senhor Jesus. Nosso Mestre Senhor Jesus, amém? Então eu vou transmitir o pedido do nosso Mestre para você, porque essas cartas, elas são vivas e ativas na história. Ela não é apenas para o primeiro século, ela também não foi apenas para a época da Reforma, 1517 a 1700, elas são para hoje. Porque o Cristo ressuscitado do capítulo 1 é o Cristo de hoje e o Cristo eternamente. Então o Cristo de hoje, o Cristo eternamente, o Cristo ressuscitado está fazendo esse pedido para você: fortalece aqueles que ainda praticam as obras de maneira sincera. Um pedido. Espero que você atenda o pedido de Jesus. Deixa eu te falar, consolidar a fé do outro nunca será perda de tempo, é ganho, é investimento.
Eu vou repetir porque eu acho que você não ouviu o que eu falei. Consolidar a fé do outro nunca será perda de tempo, é ganho, é investimento. Difícil, irmão, é perder tempo com quem não quer nada. Perder tempo com quem não quer fazer a obra de Deus. Perder tempo com gente que faz só criticar. Com gente que fica zangado porque as coisas não são do seu jeito. Isso é perder tempo. Agora, animar, fortalecer aqueles que fazem a obra de Deus de maneira sincera, nunca será perda de tempo. É um pedido que Jesus está fazendo aos irmãos em Sardes, está fazendo a nós nessa manhã. Fortalece aqueles que ainda fazem a obra de coração, fazem a obra para a glória de Deus. Posso ouvir um amém se você vai fazer isso? Amém. Pastor, e quem é crítico? Deus te abençoe e te dê muita paciência e sabedoria. Nós temos que fazer, né, pastor? Mas a você, Deus te abençoe. Agora, se Deus te der a oportunidade de fortalecer o irmão que precisa para fazer a obra de Deus, seja de madrugada, seja de manhã cedo, seja num feriado, Deus vai te dar graça e a pessoa vai se sentir fortalecido e vai dizer: eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Terceira consideração de Jesus. A terceira consideração de Jesus à igreja em Sardes são as suas exortações em forma de conselhos. Podemos dizer até que são palavras imperativas. Está no versículo 3. São exortações em forma de conselhos. Se você entender também que são palavras imperativas, tudo certo. O Cristo ressuscitado diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha a primeira exortação. Lembrando que exortar, no original, é o mesmo que descer no nível de quem está embaixo e subir junto. De novo, exortar não é o que a gente pensa, dar pancada, não. Exortar é o mesmo que descer no nível que está embaixo e subir junto. Então são palavras de exortação de Jesus. E qual a primeira exortação de Jesus? Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido. Essa é a primeira. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmão, recebido e ouvido diz respeito ao quê? A palavra. Então o que Jesus está dizendo, exortando os irmãos aqui é: o que vocês ouviram da palavra, lembra de tudo que vocês ouviram. Porque a fé vem pelo e ouvir a. Simples assim. A segunda exortação de Jesus, o Cristo ressuscitado, segue lembrando, lembra cada dia, nunca te permites esquecer. Então, nunca esqueça, guarda, crava, coloca na alma. O Cristo ressuscitado está dizendo, está falando falando a crentes que a palavra estava morrendo em muitos. E essa igreja, meus irmãos, a gente precisa lembrar historicamente de que a palavra ficou apagada durante séculos. E aqui é o período onde há os reformadores. E uma das características dos reformadores é trazer de volta a palavra. A palavra ficou apagada. Os reformadores vão acender novamente a tocha da palavra. Então essa é a exortação de Jesus. Outra exortação de Jesus: arrependa-te. Arrependa. Não precisa falar muito sobre arrependimento, porque arrependimento faz parte da vida do cristão todos os dias. Vou repetir: arrependimento faz parte da vida do cristão todos os dias. Não precisa falar muito sobre isso. A gente precisa sempre voltar à cruz. A cruz
não foi apenas o começo da nossa vida. A cruz é o ponto de partida da nossa vida. A gente não pode olhar para trás no sentido de pecado, mas deve olhar para trás e dizer: foi de lá que eu parti, o dia que me arrependi dos meus pecados, e a minha vida passou a ser guiada pelo Senhor, que por ela passou e está diante de mim como meu alvo principal. A gente precisa lembrar disso todo dia. Olhar para trás e dizer: foi de lá que eu parti, do lugar onde meu Cristo morreu por mim, e Ele ressuscitou, está diante dos meus olhos. Ele é meu alvo. Mas de vez em quando eu preciso olhar, porque foi de lá que eu vim, e preciso me arrepender dos meus pecados e continuar olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Amém? A última exortação de Jesus, nessa terceira consideração: guarda o que tem recebido, o que tem ouvido. Aqui voltamos ao presente imperativo, que indica uma ação contínua. Nunca deixe de observar, de guardar os mandamentos do Evangelho. Nunca deixe de observar e de guardar o Evangelho, os mandamentos do Evangelho. Que tipo de cristão nós somos? Aqueles que escandalizam o Evangelho, ou aqueles que o Evangelho é poder e que causa escândalo aos inteligentes desse tempo? Que tipo de cristãos nós somos? Nós somos aquilo que Paulo diz: não me envergonho eu do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, depois do romano, do judeu, e por aí vai. E Jesus, por último, vai dizer: ser vigilante. Ser vigilante. Versículo 3, a última coisa que ele fala aqui das exortações: ser vigilante, virei como um ladrão. Interessante que desde o momento que Jesus subiu aos céus até os dias de hoje, a palavra de Jesus é a mesma: vigie. Vigie. Quem está em pé, cuide para não cair. Vigie. Orai sem cessar. Vigie. Viva nesse mundo com os olhos na eternidade. Por quê? Porque a qualquer momento o Senhor descerá da eternidade e levará a sua igreja. Vigie. Então a consideração de Jesus aqui, última, nesse ponto é: vigie, crente. Fique ligado. E a última consideração de Jesus que eu quero fazer aqui, eu quero olhar com os irmãos aqui, a igreja de Sardes, diz respeito a um verdadeiro recomeço. Versículo 4. Olha que coisa linda. Vai para o versículo 4 comigo, por favor. Isso aqui é lindo. E eu tenho certeza que tem gente aqui desse jeito nessa manhã. Você vai entender por quê. Tens contudo em Sardes, olha isso, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Que consideração é essa de Jesus? A sua última consideração. Ainda tem remanescente. Ainda tem gente santa. Ainda tem gente pura. Jesus está profeticamente olhando para a história. Os reformadores, Martim Lutero, Zwingli, Calvino, eles fizeram uma leitura das Escrituras a partir da fé, da liberdade religiosa, do sacerdócio universal. Daí chamaram protestantes, porque eles protestaram contra a igreja romana, que valorizava muito mais os dogmas e não a palavra. Por isso eles são chamados protestantes. Agora preste atenção. Nessa época, em meio a um tempo de espiritualidade morta, mórbida, da maioria dos crentes, existiam os
remanescentes. Irmãos, os mais remanescentes têm algumas características que eu espero que tenha em você. O que são remanescentes? Remanescentes são aqueles que permanecem do mesmo jeito, do mesmo propósito, da mesma forma, do mesmo formato de Cristo. Não perde a essência. Os remanescentes possuem algumas características. Vou dizer para você 3 só 3. Os remanescentes, suas vestiduras não são sujas, são sempre brancas. Ou seja, os remanescentes não perdem a santidade. Era para você dizer um amém. Eu vou repetir, se você é um remanescente, se você tem isso, você vai dizer amém. Os remanescentes não perdem a santidade. Os remanescentes permanecem fiel à palavra. E os remanescentes não são atingidos pelo mundanismo. Tem outras, mas vou ficar só com essas 3. É assim, meus irmãos. É certo que o movimento protestantismo, depois da morte dos primeiros reformadores, passou lá um período assim de abalo. Alguns analistas do Novo Testamento vão dizer que houve um tempo em que isso aí é fogo de palha, vai apagar logo. Mas não era fogo de palha, eram tochas remanescentes. Aí eu vou citar para você alguns remanescentes. Você pode ver isso na história. Google, se você preferir o Google. Vou citar aqui alguns nomes desses remanescentes: anabatistas, menonitas, os batistas do século XVI. Nossa história começa na Holanda, os separatistas ingleses, depois que foram para a Holanda, depois você vê isso. E eu quero destacar apenas um desses remanescentes, os quakers. Quem já ouviu a aveia quaker? Quem lembra da aveia quaker? Só os mais velhos, né? Aveia quaker. Por que é aveia quaker? Na caixa da quaker, já viu lá a figura que tem na caixa da aveia quaker? A figura parece um camponês, não é isso? Um chapelão grandão. Sabe como é que eram os quakers? Eram homens simples camponeses. Eles moravam em casas feitas de assoalho. Eles eram chamados de os tremedores. Eles se reuniam para orar. E quando eles oravam, as suas casas tremiam, cheias do Espírito Santo. Os quakers. Remanescentes. Aqueles que não perderam a fé, que não perderam a santidade, que não perderam o caráter de Cristo e que não tinham identificação com o mundo. Vou citar mais um para você. Os puritanos. Pega a história dos puritanos. Eles vão dar fundamento à base espiritual, social dos Estados Unidos. Começou na Inglaterra, depois vieram para os Estados Unidos. Os valdenses, meus irmãos, eles copiaram a Bíblia à mão. E depois enviaram jovens que saíram dos seus esconderijos, da Itália e da França. Os jovens saíram pregando a palavra que eles copiaram à mão. Historicamente, a Bíblia está nos dizendo o seguinte: no meio de uma igreja morta, de pessoas ricas, que achavam que tinha vida, Deus pôde trazer remanescentes, para dar um recomeço à história da igreja. Se for necessário que isso aconteça nos nossos dias, que haja um recomeço, mas que esse recomeço seja afirmado na oração, na palavra, na santidade, na obra de verdade. Talvez precisemos viver desse jeito, como esses grupos reformadores.
E eu quero concluir fazendo a pergunta: afinal de contas, a igreja em Sardes era viva ou morta, morta ou viva? Era uma igreja morta, que do seio dela, Deus trouxe vida. Lembra de Artemis, a deusa grega, que Alexandre o Grande colocou como a padroeira, aquela que dava vida aos mortos? A igreja em Sardes era uma igreja morta, mas no meio da morte, o Cristo ressurreto trouxe vida a esta igreja, um avivamento a essa igreja, porque somente Ele é o dono da vida, Ele é a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai intercedendo por nós, e é adorado pela igreja dele aqui em todos os dias, até a sua volta, aleluia. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Martinho Lutero foi chamado de o cisne Wycliffe, mas na verdade Martinho Lutero pode ser considerado como um galo. Você vai entender. O judeu divide as horas em vigílias, as horas da noite em vigílias. No dia ele divide por hora terceira, hora quinta, hora sexta, hora nona. À noite ele divide por vigílias: primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. A primeira vigília do judeu começa às 6 da tarde e vai até às 9 da noite. A segunda vigília começa às 9 da noite e vai até meia-noite. A terceira vigília começa à meia-noite e vai até às 3 da manhã. E a última vigília começa às 3 da manhã e vai até às 6. Jesus, quando vai acalmar a tempestade, ele vai ao encontro dos discípulos na terceira vigília. Ou seja, se você fizer uma conta bem simples, você vai perceber que Jesus orou aproximadamente 9 horas pelos seus discípulos, porque ele vai ao encontro deles na terceira vigília da noite. Ou seja, entre 3 às 6 horas, entre meia-noite às 3. Ou na quarta, ele foi na quarta, desculpa, errei. Ele foi na quarta vigília. Ou seja, entre 3 às 6 da manhã. Os judeus dividem a noite assim. Martinho Lutero é como se fosse um galo. Como assim um galo, pastor? É porque você nunca foi à roça, nunca viveu em roça, nunca foi... Para quem foi à roça, viveu na roça, dormiu na roça, em casa de assoalho dos meus avós, você sabe que as galinhas, elas dormem num puleiro, mas elas acordam muito cedo. O galo então acorda primeiro. E o galo de vez em quando dormia debaixo, ou melhor, cantava debaixo do assoalho da casa. E que negócio, 3 horas da manhã. Agora, por que o judeu divide a vigília em 4 partes? E qual é o ponto central da vigília do judeu? Presta atenção nisso: o sol. O ponto central da vigília do judeu é o sol. Quando o sol se põe, vem a primeira vigília. A vigília da esperança. O sol se pôs, mas uma hora ele vai nascer. Vem a segunda vigília, ou seja, de 9 à meia-noite. É a vigília chamada vigília. Como assim? É a hora que os pastores estão ligados. É a hora que os lobos atacam. E você pode perceber que é nessa vigília que os lobos entraram com heresia na igreja, atacando o rebanho. Aí vem a terceira vigília. Que vigília é essa? De meia-noite às 3. A vigília do silêncio. O silêncio. A hora que ninguém sabe o que pode acontecer.
em que a principal vigília são os olhos, para não dormir por causa do cansaço, por causa das densas trevas. Foi o período da história da igreja que os olhos quase fecharam, quase fecharam. Aí vem a última vigília, que é conhecida como a vigília do canto do galo. Por que o canto do galo? Porque quando o galo canta, não sei, não entendo muito bem disso, mas uma coisa eu sei. Quando o galo canta de madrugada, ele está dizendo: o sol já vai nascer. O dia, um novo dia vai nascer. Quem é o sol? O sol da justiça é Jesus. Quando Jesus subiu, a igreja viveu de esperança. Ele foi, mas ele vai voltar. Mas a igreja teve que passar o período do ataque, o período do ataque dos lobos, o período da perseguição. Aí depois a igreja teve que viver o período das trevas, onde as pessoas tinham que estar com seus olhos bem ligados para não dormir. Mas a partir de 1517, o galo começou a cantar. Vem aí um novo tempo, porque o sol da justiça já vai nascer. Está chegando a hora, irmão. Está chegando a hora. Estamos no finalzinho da última vigília. Tempo de Laodiceia, para outro momento. Mas eu gostaria que você louvasse a Deus, porque você faz parte de uma igreja. De uma igreja que tem esperança, de uma igreja que vigia, de uma igreja que os olhos da fé estão sempre abertos, nunca se fecharam, e de uma igreja que está esperando o sol da justiça aparecer e brilhar, cheio de glória e resplendor, aqueles que têm esperança nele. Louvado seja ele. Fique em pé, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, mantenha acesa a nossa esperança. Senhor, não nos permita, Deus, sermos atacados por lobos ferozes. Senhor, mantenha os nossos olhos da fé ligados, mesmo no tempo de intensas trevas. Senhor, aquece o nosso coração, promove avivamento entre nós. Eu oro por nossa igreja aqui em Jardim Carioca, e eu te louvo porque eu sei que há remanescentes nesse lugar, que há gente santa nesse lugar, que há gente que ama a tua obra nesse lugar, que ama, Deus, servir, que ama te adorar, que ama, Deus, a presença do Santo Espírito do Senhor. Oh, meu Deus, eu oro para que o Senhor aqueça os nossos corações para esse tempo, para esse momento. Senhor, nós vivemos o tempo de Laodiceia, mas nós queremos ter o coração de Filadélfia. Aquece os nossos corações. Ainda que vivamos o tempo de Laodiceia, Senhor, nós queremos ter o coração de Filadélfia. Traz fervor à nossa alma, os nossos corações, e luz à nossa mente. Repreende, Deus, o espírito de mornidão, pois não queremos ser vomitados pelo Senhor no arrebatamento. Fazemos parte do teu corpo, Senhor. Oh, Deus, aquece nosso coração, toca em nossa alma, Senhor. Que as nossas obras sejam vivas, refletindo a vida que há em Cristo. Aleluia.
Nós entregamos nossas vidas ao Senhor nesta manhã. Se a igreja de Sardes era uma igreja morta, nós queremos ser uma igreja viva. Se na igreja de Sardes havia alguns remanescentes, nós queremos que todos nós tenhamos as mesmas características dos remanescentes. Esse é o nosso pedido nessa manhã, com muito temor, com muito tremor, para a glória do Senhor, e no nome de Jesus. Estamos aguardando o resplendor da glória do Senhor Jesus, para desfrutarmos da tua glória eternamente. Mas enquanto isso não acontecer, Deus, que a glória do Senhor Jesus reflita em nossos rostos. Aleluia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Surgir